Você já viu um canal onde se fala tudo sobre vendas de verdade? Então aproveita e já se inscreve nesse aqui. No último vídeo eu bati um papo com o Hugo Cobra e ele respondeu perguntas muito desafiadoras como: até onde a pressão do meu líder é motivacional? Tem limite para isso? Alguns gestores trouxeram o seguinte questionamento: como cobrar de um colaborador sem perder a noção? Se fala muito em separar vida pessoal da profissional. Isso existe? Se você não assistiu esse primeiro vídeo, clica nessa mensagem que aparece aqui em cima para assisti-lo, porque nós continuaremos esse bate-papo agora. Muita gente encara salário, comissão, reconhecimento, risco de demissão como geradores de pressão e ansiedade. E olham por um aspecto ruim. Existe alguma forma de olhar para isso por um lado negativo? Por que as pessoas geralmente tendem a olhar mais para o lado negativo do que o positivo? Bom, porque a gente vive numa sociedade de pressão, a gente vive numa sociedade de performance, e quando falando do setor de vendas, ou ainda quando falando do setor de tecnologia, startup, produtos escaláveis, essa é a realidade que a gente está, né? A sociedade do capital é assim, é a sociedade da performance. Então, nada mais natural que salário, bônus, férias, essas coisas se tornem fatores de ansiedade, porque, de alguma forma, são coisas que fazem falta, né? Então, óbvio que vão se tornar fatores de ansiedade. Nosso trabalho não é só o de tentar positivar essa visão, mas é olhar com realidade e também pensar o que a gente pode fazer perante essa realidade. O trabalho na psicologia, o trabalho clínico, a escuta clínica vai sempre nos levar a compreender essa realidade. Não, essas coisas realmente, elas geram ansiedade e pressão porque elas fazem falta, elas vão fazer falta na minha vida se um dia eu não tiver mais. Mas posto que eu as tenho, o que eu posso fazer para me precaver ali na frente? Essa é uma saída que a gente constrói aqui na mesa, agora que me vem à mente. Mas quais outras são possíveis? Talvez olhar para o teu trajeto, para a tua carreira, e entender que talvez tu esteja num momento onde o mercado já te deseja. Então perder um não significa o fim da tua vida, significa que no momento de perder um emprego por alguma performance aqui, tu pode reencontrar lá. Outras visões possíveis é compreender que muitas vezes toda a ansiedade que nasce desses fatores para ti dizem mais respeito ao jeito que tu olha a vida do que só a coisa em si. O que eu quero dizer? Tem pessoas que conseguem conviver com isso. Quem são essas pessoas? Os vendedores, por exemplo. Sim. Mas tem pessoas que não, e aí vão para carreiras mais estáveis. Bom, cada um constrói a sua resposta. O trabalho da psicologia é lançar um olhar realista sobre essas coisas. Então se você me pergunta, mas essas coisas, elas geram ansiedade? É assim mesmo? Sim, quem quer ficar desempregado? Ninguém. Exato. Porém, o que dá para fazer além de se desesperar? É o trabalho que a gente tem que sempre fazer de consciência. Por isso que a psicologia sempre convida a falar dos seus projetos, dos seus sentimentos, dos seus afetos. É de suma importância que a gente consiga passar isso ao mundo e não só deixar na cabeça. Porque quando fica só aqui, toma proporções que a gente não tem noção. Quando a gente consegue falar para o outro, e esse outro escuta a gente, seja um mentor, um coordenador, um psicólogo, a gente consegue botar um tamanho que a gente consegue domar, vamos dizer assim. Ô Gui, o que é saúde mental? Pergunta salutar. Colocando de uma forma bem acessível, porque essa é uma pergunta polêmica nos cursos de psicologia, enfim, nos cursos da saúde como um todo, essa é uma pergunta polêmica, né? Sim. Eles têm várias definições. A que eu gosto de usar mais quando falando sobre esse tema é o seguinte: saúde mental, o estado de saúde mental, é quando de alguma forma o sujeito ele possui recursos internos para lidar com a pressão externa, pressão da vida, pressão do trabalho, alguma pressão que possa vir a afetar, né, o seu psiquismo. Então, um bom estado de saúde mental é quando a pessoa, de tanto trabalhar, falar, ir ao psicólogo, meditar, fazer exercício, ela consegue alcançar recursos para lidar com isso. Bom, e aqui eu emendo outra pergunta então. O que eu posso fazer para provocar autoconhecimento e desenvolver uma boa saúde mental? Legal. O interessante da tua pergunta é essa questão do provocar autoconhecimento, né? As pessoas têm esse entendimento de que tem algo em nós que nós precisamos acessar, então
as coisas, as atividades, os cursos, os livros, eles vão despertar isso. Na verdade, a saúde mental é algo que se constrói, né? Se constrói a partir de uma investigação de si e um cuidado de si. Existe uma historinha que eu conto muito, acho que a gente tem um tempo para contar aqui, que é uma história que eu retiro de um grande mestre meu chamado Christian Dunker, um psicólogo e um psicanalista muito famoso no Brasil, onde ele conta que na Grécia Antiga existia um general chamado Alcebiades, e um dia ele queria liderar a Grécia, e ele foi se aconselhar com Sócrates. Perguntou: Sócrates, eu sou um general grego, conquistei muitos territórios, agora eu quero governar a polis, eu quero liderar pessoas, o que eu devo fazer? E Sócrates respondeu: cuida da tua alma. E foi isso. O que significa cuida da tua alma? Que noção é essa? O que ela tem a ver com a questão da saúde mental? Quando ele aconselha Alcebiades a cuidar da sua alma, ele está falando: cuida de ti mesmo. Cuidar de ti mesmo não significa seja exigente contigo mesmo, te cobre, te chicoteie, mas significa respeite-se, conheça-se, investigue-se. E por quê? Porque a forma como tu lida contigo mesmo no teu interior vai se traduzir na forma como tu vai lidar com as pessoas, certo? Então, cuida da tua alma é o caminho da saúde mental. A gente precisa ter uma noção muito clara de que saúde mental não é algo que a gente possa tratar só com metodologias, não é algo que a gente deva ser objetivo, um curto espaço de tempo, é um trabalho de uma vida. A gente tem que estar sempre se cuidando. E como eu falei lá no início, cada pessoa é uma pessoa, cada sujeito é um sujeito, cada saúde mental é uma saúde mental. Então cada um deve construir o seu caminho para conseguir ter os recursos para lidar com a pressão do mundo. Eu, por exemplo, faço minha análise há quase 10 anos, sento toda quinta-feira à noite num divã e falo sobre a minha existência, falo dos meus desafios, seja de relacionamento, de trabalho, da angústia que eu senti em ter que comprar um carro novo e ter que pagar aquela prestação alta. Essas pequenas coisas é um cuidado de mim. Outras surfam no final de semana, tem o seu futebol toda terça e quinta. Às vezes a geladinha com amigo, sentar e ficar 2 horas falando com amigos, sim, é um cuidado. A gente precisa também ter noção de que não basta só falar, não basta só abrir as gavetas. É preciso saber o que fazer com elas. Eu sempre aconselho a todo mundo, procure uma terapia, porque não se trata também só de falar e se ouvir, mas se trata de criar uma responsabilidade sobre o que está fazendo, né? Então, isso é saúde mental. É quando a gente olha o mundo com realidade, é quando a gente compreende como a gente funciona, o que a gente gosta, o que a gente não gosta. É quando a gente consegue criar awareness das situações que a gente está vivendo. É quando a gente consegue estar presente no momento. É quando a gente consegue escolher. Isso tudo é saúde mental. Então, como provocar, como construir, cuidando da tua alma, te ouvindo, te respeitando e sempre trabalhando teu olhar para ver a vida com olhos de realidade e não só com olhos de fantasias pessoais. Como, por exemplo, na pergunta de agora há pouco, por que às vezes o salário é um fator de ansiedade? Bom, porque muitas vezes é assim que tu vê a vida, como um jogo do qual tu já perdeu. E aí? Como é que se desconstrói para construir? Bom, aí você tem que ir atrás do seu caminho. Olha, só tenho que te agradecer. Tamo junto. Obrigado por tirar essas nossas dúvidas. Valeu. E eu que agradeço, na verdade, queria fazer um agradecimento pela possibilidade desse espaço, né, onde a gente pode falar a respeito desses temas delicados. Uma coisa que tu me chamou muita atenção, que no início da nossa conversa tu falou: você é a pessoa mais capacitada. Eu acho que eu sou uma que tem alguma trilha, algum conhecimento e tem algo a dizer, mas tantas outras estão por aí no ecossistema querendo ajudar, e a todas essas eu peço, vamos nos unir aí nessa causa, e a todos vocês que procuram de alguma forma o seu caminho pessoal de construção de saúde mental, lembre-se que esses profissionais estão aí, psicólogos sérios, psicanalistas sérios. Então, Gui, eu só tenho a agradecer pelo espaço e estou à disposição para todos aqueles que assistiram o vídeo e quiserem conversar mais, tomar um café, estamos aí. Falar é sempre bom, escutar eu gosto muito, e assim a gente vai construindo a vida. Legal. Valeu. Obrigado mais uma vez. Opa, peraí. Você não precisa ir embora agora. Primeiro porque você pode assistir esse vídeo aqui. Ou assistir esse aqui que tá bem melhor. Na verdade, assista os dois. E não deixa de se inscrever aqui embaixo, tá? Agora sim. Tchau, até a próxima.